Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, esse aqui é a Opção Literária. Sejam bem-vindos a um vlog diferente. Eu já vou avisar logo aqui no início que é pra ninguém aí depois ficar bravo comigo, tá? Mas esse vai ser um vlog super nichado. Acho que é a primeira vez que eu faço um vlog desse tipo. Mas eu vou fazer porque estou com muita vontade de falar e desabafar sobre um livro específico que é Palavras de Radiância. Este livro aqui, este pequeno, grande livro, gigante, né? Ai, que delícia! Só que é o seguinte, eu quero muito registrar todos os meus pensamentos sobre o livro, só que eu quero falar livremente com spoiler. Sim, por isso que eu tô falando que esse vlog vai ser um vlog super nichado. Então, se você não conhece essa série, se você não leu o primeiro livro, né, que é O Caminho dos Reis, eu não recomendo que você... Se você não leu, inclusive, esse livro, né, eu não recomendo que você fique aqui, porque eu vou falar sobre tudo o que tá acontecendo nesse livro, vou falar sobre o que eu acho, vou falar sobre teorias, vou falar muito, então, sobre o que eu estou achando sobre essa história, já fique avisado aí. Mas se você já leu, ou está nessa jornada também e quer compartilhar aí pensamentos, quer saber o que eu tô achando, se tá batendo aí os pensamentos, seja bem-vindo então, vamos junto nessa empreitada longa aí, que tem muita coisa interessante pra gente conversar, né? Primeiro que eu estou participando de um projeto, na verdade é a continuação de um projeto, então a gente começou essa série numa leitura conjunta, em parceria com o Povo do Dragão, a Opção Literária, e o Era das Lendas, e a gente vai continuar então esse ano, estamos continuando. Tem um cronograma muito legal que está disponível tanto no Twitter quanto no Instagram, das nossas redes. A primeira live vai ao ar no dia 17, provavelmente esse vlog não vai ter saído ainda, porque eu acho que eu só vou soltar esse vlog quando eu tiver finalizado esse livro, mas quando eu for soltar esse vídeo, se já tiverem as lives de leitura, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Serão 3 lives, porque a gente acha que numa live não dá, sabe, para discutir tudo, é muita coisa para conversar. E se você, então, tá começando essa jornada aqui, você tá começando a assistir esse vlog, você tá começando esse livrão, não se recorda muito, né, sobre as coisas que aconteceram no primeiro livro. Uma dica interessante para vocês se prepararem para esse livro é, então, assistirem às nossas lives de discussões. São 4 lives do primeiro livro, então a gente discute, a gente fala sobre tudo, tem bastante teoria também. Outra dica interessante é assistir o resumão que a Tami do Resenha dos Sonhos fez, tá bem completo, tá bem legal também, assiste. E também saiu um resumão lá no perfil do Stormlight Brasil, então eles fizeram uma thread muito legal, um compilado muito legal, então fazendo esse resumo. Então assim, não falta conteúdo BR, sabe, brasileiro, aqui para vocês consumirem, se prepararem para essa jornada. Eu me preparei bastante, consumi aí o máximo de coisas possíveis para me preparar e comecei então preparada, eu acho, preparada, né? E eu vou começar falando assim o que eu achei. Eu tô bem no comecinho ainda, né? Eu parei no capítulo 5, no começo do capítulo 6. Esse prólogo, na verdade, foi um deleite pra mim, porque a gente tem um acontecimento muito importante aqui pra história, que é o assassinato de um rei de um dos reinos mais importantes aqui desse mundo, né, que é Roshar, e no meio de um tratado, então, né, uma das partes ali contrata um assassino para assassinar esse rei. E foi um acontecimento muito importante que reverbera, então, até a história atual. E aí, cada início de livro, né, pra gente entender que tinham coisas acontecendo ali importantes, né, e que tem a ver com esse assassinato também, por que ele foi tão importante, e pra gente tentar entender o porquê que ele aconteceu também, cada início de livro, então a gente vai ver esse momento, esse acontecimento pela perspectiva de um personagem diferente. E aí a gente começa essa história, então, com a perspectiva da Yasna, que é uma das minhas personagens favoritas. Eu acho que ela tá ali no meu top 3 do primeiro livro, sabe? Eu gosto muito dessa personagem. E eu fico feliz porque ela é uma erudita,
Ela é uma personagem muito interessante, muito inteligente, e sempre quando ela tá na história, ela tá naquele momento, a gente vai ter muita informação sobre o universo, sabe? E aí a gente teve uma pitada, né, das coisas sob o ponto de vista dela, como é aguçado, sabe? Como ela quer saber tudo, ela quer entender tudo, né? É o que eu esperava mesmo, acho que da personagem, né? E aí, gente, eu comecei a enxergar conexão em tudo. Eu fiquei assim, insana com esse prólogo, né? A gente tem aqui um momento, né, que umas criaturas encontram ela e uma delas, então, toma a forma de um homem escuro como a meia-noite. E aí eu fiquei pensando na essência da meia-noite, nos esporos da meia-noite, lá de trás, né? Se não é alguma coisa relacionada, né? Porque a gente tem esses esporos que eles são usados principalmente para espionar, né? Porque você consegue controlar essa substância e consegue dar forma a ela, né? Ela vira meio que um voodoo mesmo, sabe, seu. Então eu fiquei pensando muito se tem algum tipo de relação, porque mesmo antes deles tomarem essa forma, né, ela sentia que eles estavam espionando ela. Então eu fiquei muito com isso na cabeça. E aí a gente tem aqui nesse prólogo a primeira vez que ela foi, então, pra Shadesmar, ou Shadesmar, não sei como falar direito, que é o reino cognitivo, uma coisa assim, é o reino cognitivo, né? É meio que o reino ali dos esprenos, né? Aqui nesse universo, na Cosmere, de modo geral, a gente tem o reino físico, o reino mental e o reino cognitivo. Mental, espiritual. Não, pera. O espiritual é o cognitivo, não é? Ai, meu Deus, eu ainda fico tão confusa. Enfim, é alguma coisa do tipo. E aí, desde então, né, como esse acontecimento se passa 6 anos antes, esse foi o primeiro contato dela, e desde então ela vem estudando, assim, assiduamente, enlouquecedoramente, então, sobre esse lugar e sobre o que ele significa. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Enfim, muitas coisas para pensar sobre esse... E a gente vê também a sagacidade dela, porque ela tem uma assassina que ela ia encomendar um assassinato, mas pelas coisas que estavam acontecendo muito estranhas, ela estava meio tensa, ela falou, bom, vou cancelar esse assassinato. Caramba, né? E aí, então, termina com a morte do pai dela e ela chega a trocar ali algumas palavras com os parchendianos, né? Porque eles chegam a falar com ela, ó, foi a gente que mandou matar ele, tá bom? a gente tava num tratado e tal de paz, mas a gente mandou matar ele. E ela, tipo, o quê? Por quê? E eles falaram que o porquê o seu pai estava prestes a fazer algo muito perigoso. E o que ele estava, então, prestes a fazer? Ah, meu Deus do céu, eu quero muito saber. Eu acho que mesmo com muitas perguntas, eu acho que no geral algo que eu gostei é que esse livro ele tá oferecendo bastante respostas até, porque a gente sempre tem muitas perguntas e questionamentos nos livros do Sanderson, e esse aqui ele tá oferecendo até que bastante coisa, sabe? Então eu fiquei bem surpresa com isso. Shadesmar, o reino cognitivo da mente. Agora que tá certo, eu anotei. Gente, eu escrevo as coisas e depois não entendo. Aqui eles falam sobre a grande traição, né? Que foram os radiantes. Os radiantes perdidos são os traidores das sociedades. Mas o que eles traíram, né? Tipo, os arautos foram embora, depois os radiantes foram embora. Por que esse povo fica indo embora? Isso que eu queria entender. E o que foi essa grande traição, né? E, bom, o que dá para entender aqui é que muitas pessoas estão manipulando fluxos. São pessoas que tentam o potencial de virar um radiante, pelo que eu entendi. Então, a gente tem a questão do Kaladin, com a luz das tempestades e tal, tudo que ele faz ali. A gente tem o próprio Dalinar com as memórias, o que ele está acessando ali também, acho que pode ser uma manipulação. E aí a gente tem a questão da Yasna e a
própria Shallan, que estão manipulando, transmutando ali, e já acessaram o próprio Shadesmar, as duas. A gente tem o Zet também, né, que eu não sei qual que é o poder dele, mas parece que ele é o mais avançado de todos, fora que ele também tem essa espada em poder dele. E aí tem muitas coisas pra gente pensar. E aí a gente tem a Shallan, então definitivamente agora com a Jasnah, e sinceramente com ela, né, porque agora a Jasnah sabe realmente, será que sabe, né, quem ela é, mas o propósito dela, e tá afim até mesmo de ajudar. Eu achei muito engraçado, né, que a Jasnah falou, olha, eu vou te ajudar, né, não se preocupa com a sua família, porque eu vou ajudar isso, e pra eles ficarem a salvo, né, pra vocês não serem ameaçados. E ela ficou até meio tipo, ai meu Deus, que invasivo, né? Mas eu pensei, ofereceu a sua mão pro príncipe Adolin e tal. E a Shallan, assim, uhul! Só assim, faltou ela subir nas paredes de tanta felicidade. Primeiro que ela vai fazer parte da família real de Aletikar, sabe? Uma das famílias mais topzera ali de Roshar. Fora que a Dolin, assim, é um crush ali da adolescência dela. Eu achei, assim, a reação dela muito divertida. Muito real, sabe? É porque, no geral, a Shallan, ela não é que ela me incomodou, mas eu achei ela muito chatinha no primeiro livro, né? Muito cheia de ai, muito chatinha. E essa reação, assim, que eu achei divertida. Acho que é isso que eu espero dessa personagem, sabe? Acho que uma personagem mais divertida, um pouco mais ousada. De personagem, assim, sofredor e ingênuo, eu já casei com um caladinho, já adotei ele, não quero outro. E a inocência da Shallan não tava muito assim, sabe? Combinando com ela. Então, eu adorei isso. E eu acho que a minha personagem favorita, assim, continua sendo a Sil, porque, gente, toda vez que ela aparece e ela abre a boca, ela solta uma pérola. E ela é maravilhosa, sabe? E é isso, então, o que eu acho que eu tenho pra falar. Tem mais coisas aqui que eu anotei, mas eu acho que eu vou esperar as coisas fazerem um pouco mais de sentido na minha cabeça. Tem muitas anotações, assim, sem sentido aqui nenhum, que se eu falar aqui pra vocês, até eu não entendo, imagina vocês. Mas eu acho que tá interessante e eu tô sentindo esse mood diferente pra história, sabe? Um mood de coisas que já estão pré-estabelecidas. Pessoas, assim, estão manipulando o fluxo, as coisas estão diferentes, vamos ter que mexer o doce, tem coisa pra fazer, sabe? Então, é isso, assim, é isso que eu gosto. Não tô sentindo, assim, uma repetição do primeiro livro, eu tô sentindo as coisas muito mais diferentes, sabe? E é isso, então, espero que tenha bastante gente aqui que já leu o livro ou que está lendo o livro, me acompanhando nessa jornada. Bora lá! Vocês estão vendo? E está escrito palhaça aqui na minha testa. Porque eu sou uma palhaça. Eu sou a trouxa do Sanderson. Por algum momento eu esqueci, sabe, que os personagens, né, deles estão propensos a morrer. Eu pensei que tudo era flores, principalmente porque a gente tá meio que no início dessa história. E aí o que acontece? Minha personagem favorita morreu. Ai, gente, nossa, eu tô rindo muito, assim, de nervoso. Porque eu não esperava mesmo que isso fosse acontecer. Eu tenho uma teoria, tá? Eu vou falar aqui, mas vamos por partes. Vamos começar. Eu vou deixar pra falar essa parte aqui no final desse take, sobre essa morte. Mas mesmo assim, ela me abalou, tá, gente? Porque eu não esperava. Não sei se vocês lembram, né? Mas agora de pouco, quando eu iniciei esse vlog, eu tava toda animada. Falei, meu Deus, a gente começou o prólogo pelo ponto de vista da Jasnah. Ou seja, acho que a gente vai ter mais dela aqui nesse livro, né? Quem sabe mais pontos de vistas e tal. Então eu fiquei muito empolgada com esse prólogo. E aí logo no início ele vai me matar o personagem. Olha, gente...
Não foi fácil. Você me segue aí nas redes, deve ter visto minha indignação. Mas vamos lá, né? Acho que o que eu quero falar aqui, eu terminei. Então, a parte 1, né? E eu quero deixar alguns pontos aqui pra gente falar. Primeiro, sobre padrão, né? Que é o críptico, então, que é o espreno da Xalã. Gente, eu não sei se eu tenho medo dele ou se eu acho ele um fofo, porque ele é muito estranho, né? Tipo, o que a Sil tem de fofa, ele tem de sinistro, né? Então eu fico meio, meu Deus do céu, né? Será que é um espreno do mal? Eu acredito que não. Mas é um espreno mais sinistro mesmo, mais esquisitão. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto dessa coisa sinistra, assim, porque eu acho que combina com essa vibe da Xalã, que é uma vibe meio dúbia. E a forma como o Sanderson, ele descreve, sabe? Esse padrão, como ele se desenvolve, como ele se manifesta. É tudo muito visual, assim, sabe? Muito cinematográfico. Eu fico, assim, chocada, porque eu consigo, assim, compreender e enxergar perfeitamente como ele tá, assim, colocando, sabe? Eu amo isso. E aí, a gente tem, então, a morte da Yasna. Minha nossa. Gente, é o seguinte, teorias. Eu ia deixar pro final do take, mas eu vou falar agora porque combina, então, porque eu já tô falando da parte da Xalã. Tem a capa do 4º livro, que eu não sei se é uma personagem muito parecida, mas eu acho que é a Yasna. Inclusive tá com uma espada. Então, talvez ela ficou presa no reino cognitivo, ela conseguiu se prender. De alguma forma, ela conseguiu se prender no reino cognitivo. E aí ela vai conseguir voltar. Mas assim, dependendo da forma... Essa é uma teoria, né? Dependendo da forma como o autor colocar, eu vou achar ok. É uma teoria baseada em capa do livro 4. Ao mesmo tempo que não deixa de ser triste, então, perder essa personagem agora. Porque eu não sei quando que ela voltaria, né? Ou se ela volta antes. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante pra Xalã. É mais uma coisa meio estranha, né? Tipo, a morte de um personagem ser importante pra outro, mas não tem como, né? A morte de um personagem sempre vai influenciar outras pessoas. Mas isso vai ser importante pra Xalã, porque ela vai ter que amadurecer muito rápido, vai ter que aprender muitas coisas, né? A Yasna, como eu costumava falar, ela é uma personagem, assim, muito roubada. Sabe? Porque ela sabia muita coisa. Por isso que eu, assim, queria muito os pontos de vista dela, né? Porque a gente ia saber um pouco mais, não só sobre a história, mas sobre a própria Cosmere, né? Então ela é uma personagem roubada. E aí o Sanderson tirou ela das nossas mãos, sabe? Tipo, tá vendo? Vocês tiveram um gostinho de como essa personagem é maravilhosa, mas eu vou tirar ela, então, de vocês. E aí eu fiquei muito, muito triste. Mas eu acho que isso vai ser interessante pra ver como a Xalã vai lidar com isso, porque a Yasna tava resolvendo todos os problemas dela, né? Família, aqui, vou cuidar deles. Você vai cuidar de você. Tava tudo encaminhando, assim, perfeito, assim. E não ia dar certo, né? Alguma coisa ia acontecer. E aconteceu. Meu Deus do céu. Ai, Sanderson. Gente, eu juro pra vocês, eu não imaginava isso. Não imaginava. Me contem aí, não vale spoiler, hein, gente, mas me contem se vocês acham essa teoria válida ou se vocês acham que nada a ver, ela não volta mesmo, mas enfim. Aí a gente tem ali um pouco da parte do Kaladin, que, meu Deus, gente, o homem, ele precisa se dividir em 10, sabe, pra fazer tudo que precisa fazer, ele precisa estar ali, ele precisa estar lá, sabe, ele precisa defender um outro, todo mundo quer um Kaladin. E aí ele tá sofrendo com isso porque os recursos dele ainda são limitados. Eu acho que quando ele tá se encaminhando para isso, mas quando ele conseguir fortalecer o exército, né, que ele criou ali, né, dos carregadores de pontes, né, que agora todos são da ponte 4, né, todo mundo quer ser da ponte 4, ele vai ter um exército muito forte em mãos, né, então eu tô ansiosa por isso, mas ainda são verdinhos, né, como eles costumam falar. E aí são poucos, né, que estão preparados ali, e aí eles estão tentando se organizar como dá, né? E aí, gente, tem um personagem que eu gosto muito, que é o Mosh, e eu gosto muito da amizade dele com o Kaladin, eu gosto muito dele, que ele é um personagem turrão,
E aí, depois que aconteceu com a Yasna, ela é um personagem que ele tá tendo um pouquinho de destaque ali. Depois do que aconteceu com a Yasna, eu falei, ai gente, ele vai morrer. Ai gente, eu vou me despedir do Mocho porque eu sei que ele vai morrer. Enfim, teorias, né? E só sei que assim, gente, a parte do Caladin é uma parte muito gostosa. Eu amo as partes dele com a Sil, mas no final da parte 1, então, chegou o pau no cu do Amaran, né? Que é quem traiu o Caladin, né? O Caladin que conquistou a armadura factal. Então, aí esse filho da mãe foi lá e roubou a armadura dele e ainda desertou ele. E aí foi aí que ele virou escravo, que ele ganhou a marca de escravo na testa e toda a vida dele foi por água abaixo, né? Foi aí que tudo começou, tudo de ruim começou. E aí ele chegou e tá todo lá, best friend forever com o Dalinar, né? Tipo, ai meu Deus do céu. E aí o Caladin já ficou todo pra baixo, porque ele tava prestes a aceitar, sabe? Tipo, quem ele é. Olha, eu sou fodão. E eu vou ajudar o cara ali, eu tô vendo que ele quer coisas, ele quer resgatar, refundar os radiantes, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo. E eu vou ajudar, porque eu sou fodão. E eu vou aprender várias coisas, vou aceitar quem eu sou. Ele tava quase aceitando isso, aí quando ele vê, então, o Amaran chega e tá ali de encontro com o Dalinar. E aí, lógico que ele vai dar uns passinhos pra trás, ele vai ficar desconfiado de novo dos olhos claros, né? E por aí vai, né? Foi mais uma coisa que eu falei. A gente terminou essa parte 1 em baixo astral. E aí, né, pra finalizar, sobre os interlúdios, eu achei eles muito interessantes, eu achei eles muito longos, porque eu queria voltar logo pra história principal, mas eles foram interessantes, então, deixa eu mostrar aqui. Bom, a gente tem, então, a parte da Eshonai, que é uma parte indiana. Eu não vi a hora de ver, então, um pouco mais sobre eles e ter o ponto de vista deles, né, porque a gente sabe que essa é uma guerra infundada. Eu vejo os aletianos como ignorantes. Eu acho que se eles tivessem real ideia, assim, de qual é a situação, eles não estariam nessa briga boba, né? Mas é a evolução da história, né? A gente vai chegar lá. E aí a gente vê um pouco mais, então, dos parchindianos, que parece que tem essa visão, sabe? Do que as coisas realmente são. Então, eu fiquei muito animada. E a gente tem a Eshonai. Então, e uma coisa muito interessante que ela falou sobre a diferença, então, dos parchindianos, né, que eles se diferem pelas formas. Então, tem a forma bélica, né, que são aqueles que lutam, e a gente vê eles saltando de platô em platô, assim. Os aletianos ficam sempre, assim, chocados com a forma como eles saltam, né, e eles têm aquelas armaduras que fazem parte da própria pele, assim, deles, né. A gente tem outras formas, tem a forma copulatória, a gente tem a forma opaca, que é uma forma que quase se assemelha aos parchemanos, tá? Que é uma forma meio que sem brio. E aqui eles falam, inclusive, que é essa forma que eles usam para espiar. E aí eu lembrei que tem o Shen, né? Que é um parchemano lá da Ponte 4, né? E ele fala várias coisas, ele é muito diferentão de outros parchemanos, né? E aí eu já fiquei pensando, eu acho que ele é um parchendiano, então, infiltrado. Então, assim, eu pensei em muitas coisas, né, sobre esse interlúdio da Eshonai. E aí a gente tem muitas palavras em maiúsculo aqui, né? Então eles se sintonizam em determinação, em tristeza, várias estão sempre nos ritmos, assim, né? E eu lembrei, então, de algumas palavras que a gente tem também aqui na história, né? Como, por exemplo, euforia, a gente tem lembrança, a gente tem pouco da história, na parte dos parchendianos tem um monte sobre isso, e se não é algo que a gente vai descobrir um pouco mais a fundo. E aí a gente termina então com eles descobrindo a forma tempestuosa, né? Porque como eles viram Caladin, né, que é uma pessoa que tá manipulando o fluxo ali no confronto do último livro, né, do primeiro livro do Caminho dos Reis, porque eles ficaram preocupados então de ter que combater alguém que tá manipulando o fluxo. E aí eles redescobriram essa forma tempestuosa para tentar lidar, então, com o Caladin, né?
E eu fiquei meio tensa, porque parece... Não sei se é uma coisa boa. Não sei se é uma coisa boa. Vontade de falar assim, vocês precisam conversar. Eu não sei se vocês precisam continuar brigando, sabe? Mas aí é que eu te falo, né? Eu tive essa ideia de que os parchindianos não são ruins, que eles... lógico que eles têm a causa deles, motivações deles, mas eu imaginei que eles estivessem batendo cabeça, mas que em algum momento eles iam se unir, sabe? Pra tentar combater, então, um mal maior. Mas eu não sei se pode ser isso, né? De repente, não é isso que eu tô achando, né? De repente eles vão ficar ali mesmo nesse lado antagônico da história. Já comecei a parte 2, e aí quando eu finalizar ela, então eu volto, porque eu quero fazer um take antes da live, no dia 17, então, porque eu quero vir com os meus pensamentos, assim, bem cru, porque eu sei que geralmente na live, assim, aí eu penso coisas que eu ainda não tinha pensado, porque os meninos, eles vão me ajudando, assim, me empurrando um pouquinho, sabe, pro caminho certo. E aí, depois eu converso com vocês de novo, tá bom? Até mais! Eu cheguei, então, no final da parte 2, e eu vou fazer só alguns comentários, porque eu vou falar melhor depois da live que eu vou fazer com os meninos, né? Mas, duas coisas que eu gostaria de comentar, né? A primeira é o quanto o Kaladin é turrão. Gente, pelo amor de Deus, é que eu já amo o personagem, mas como ele é difícil, gente, ele é muito turrão, ele é muito mala. Ele anda assim dos lugares, assim, parece que quer na frente do rei. Eu fico assim, meu Deus, Kaladin, se comporta, para com isso. E o pessoal fica só observando ele, né? E ele não é uma pessoa fácil. E eu fico chocada com isso. E eu fico com medo pelo personagem, né? E uma coisa que eu notei, né? Como eu falei pra vocês, que ele tá indo pra lá e pra cá, e tendo que se virar, conversar com todo mundo, e proteger todo mundo. E tá, só que o personagem precisa lutar e precisa se fortalecer, porque as ameaças vão chegar, tá prometendo, gente. Muitas ameaças estão prometendo. E ele não tá pronto, porque ele não tem tempo, né? É bom porque o Dalinar, ele quer preparar um pouco mais os homens, então tá ensinando eles a andar de cavalo. E como o Kaladin também tá seguindo o Adolin até onde ele treina, e ele vai treinar o irmão também, é uma oportunidade pra ele começar a treinar ali, porque eu tô ficando preocupada. Aconteceu uma coisa aqui que eu falei, caramba, eu não sabia que ele tava tão despreparado assim, eu esperava mais dele. Mas eu falei, ele não tá treinando, sabe? Ele não tá explorando os poderes dele, assim. Parece que, pelo contrário, parece que ele tá abafando, assim, né? E isso não vai ser bom pro personagem. Porque ele precisa desenvolver. No momento eu não quero falar muito do Kaladin, porque eu quero falar da Shallan, porque eu acho que eu não falei muito dela ainda nesse vlog. Mas a Shallan, finalmente, tá despertando algo aqui dentro de mim. Porque ela não é o tipo de personagem que eu gosto muito, que eu sou muito fã. Mas eu fiquei meio, olha, ela é inteligente. Porque a gente tem, né, ali nas Planícies Quebradas, a mulher, a esposa do Seideias, que ela é muito inteligente. E ela faz cada coisa, sabe? O Seideias quase não faz nada. É a esposa que faz sozinha, né? E eu falo, a gente precisa de uma mulher braba pra combater com essa aí. Na minha cabeça era Yasna, né? Eu nunca vou deixar de chorar pela Yasna, mesmo sabendo que ela vai voltar no futuro. Ela é uma personagem muito boba e muito tal, mas essa é só a casca, sabe? Essa casca de ingenuidade e tal, porque ela tem umas atitudes que eu nunca espero. Ela faz peraí, eu não vi isso chegar. Falei, peraí, o que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo agora? Então, é a personagem que tá me surpreendendo. Eu fui avisada, as pessoas falaram que, agora vocês vão conhecer a Shallan de verdade. Eu não falei, tipo, duvido, nem nada, tá bom? Não duvidei. Mas finalmente tá vindo aí, eu acho. Então, eu tô bem animada com essa Shallan. Confesso pra vocês, porque aquela ingênua e bobinha e tal, tá, não tava dando certo pra mim, não. Então, eu não vejo a hora dela finalmente chegar. Já deu um ruim ali o primeiro encontro entre ela e o Kaladin, que eu sei que isso não vai dar certo. Mas eu espero que ela chegue logo, né, lá nas Planícies Quebradas. Por mais que eu tô gostando da personagem, esse arco dela, né, na segunda parte foi meio arrastado.
Falei, gente, nossa, demora tanto assim pra chegar nessas planícies quebradas. E tem ali uma outra personagem que chega. E eu falei, nossa, que personagem chata, meu Deus. E aí, quando ela chegou, eu já sabia quem ela era, né? Eu já sabia o que ela fez. E aí depois teve a resolução e tudo. Mas foi uma parte meio arrastada, meio chata. Porém, o desenvolvimento da Shallan tá legal. E aí, só pra concluir, então, a gente tem também aquela coisa que eu falei pra vocês, dos parchendianos descobrindo a forma tempestuosa. E a forma tempestuosa nada mais é do que Esprenos, então, malvados. Eu acho que deve ser Esprenos de ódio. E deu ruim, lógico. Então, Eshonai se transformou ali, das duas uma. Ou eles iam se unir ali com os aletianos, ou eles iam ficar malvados de vez e ali oferecer uma frente, né? Alguma coisa ali, né? Pro Dalinar, quando que ele quer conquistar, ele quer colocar um fim nessa guerra de vez. Ou seja, vai dar muito ruim e vai vir guerra por aí, sabe? Eu acho que é o que eu tô sentindo isso nesse livro, é que as coisas vão culminar em algum momento, né? Tá chegando uma tempestade aí em algum momento e eu só quero ver, tô curiosa. Então é isso por enquanto. É lógico que quando esse vlog sair, todas as discussões já vão ter saído, eu acho, mas eu vou colocar aqui na descrição então para vocês acompanharem também. Beleza? Olá. Trouxe atualizações. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, mas a culpa é do calor. Eu simplesmente não consigo vlogar com calor, gente. E ultimamente tá muito complicado. Não é só vlogar, eu não consigo fazer várias coisas com calor. Não sei vocês, mas assim, a minha qualidade de vida vai lá embaixo, porque eu sinto que eu tô deixando, sabe, de fazer bem várias coisas. Fora o cansaço extremo que eu sinto, sabe? Então, tá muito complicado, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Bom, eu tenho que atualizar e conversar com vocês sobre a parte 3, embora eu já tenha começado até a parte 4 e já tem live sobre a parte, sabe, sobre a parte 2 e a parte... Pera, tô perdida. Isso, já tem live da parte 1, da parte 2, e aí a gente fez a live da parte 3 também. E algumas coisas que eu gostaria de falar pra vocês, né, sobre essa parte 3, então, e que a gente já conversou também nas lives. Uma coisa sobre as lives, né, que eu acho interessante falar, é que muita coisa que eu venho falando aqui com vocês está sendo refutada. Eu acho que faz parte, né, porque esse é um livro que a gente lê e a gente faz muitas teorias, né? Tem muita coisa acontecendo, muito mistério, muita coisa enigmática, tem muita coisa pra descobrir. Então, muita coisa que eu falo aqui não é o que realmente é, só eu jogando coisas assim pro ar. E quem sabe algumas coisas são verdade, algumas coisas não são. Mas na terceira parte, a gente tem algumas epígrafes que eu particularmente não consegui aproveitar muito bem, porque são as epígrafes do livro Palavras de Radiância, mas o da história, né? Porque, se eu não me engano, todo o título é de um livro que realmente tem nessa história aqui. E aí a gente tem alguns recortes falando sobre os radiantes. Então, uma coisa que eu achei interessante é que tem alguns nomes de ordens ali que eu ainda não conhecia. Mas, assim, de modo geral, eu não consegui aproveitar muita coisa. Eu acho que numa releitura eu conseguiria aproveitar. E os meninos falaram que a tradução se perdeu um pouquinho em algumas coisas também. Então, acho que quem tá mais lá na frente sabe mais sobre isso. Mas eu, como primeira leitura ali, não consegui aproveitar muito bem essas epígrafes. O ponto alto, acho que dessa parte, é o Kaladin finalmente explorando os seus poderes, respirando ali com calma e, tipo, olha, eu tenho que dar uma atenção pra isso daqui, porque eu fui ignorando as minhas habilidades e no momento que eu precisei, faltou, então eu preciso encarar isso, eu preciso olhar pra isso. E aí ele começa a explorar aos pouquinhos ali, com a ajuda da Ponte 4. Eu tenho vontade de, assim, encomendar um potão e colocar todos da Ponte 4, sabe? Porque eu adoro todos. Ai, meu Deus. Aí ele começa a explorar e tem um momento que ele sai, ele vai, então, dar uma volta ali com a Sil. É muito legal quando ele começa a explorar, não só a explorar as habilidades, mas quando ele começa a se conhecer de verdade e ver que tem
habilidades que ele não conhece ainda, inexploradas, né? Tem a parte da projeção, quando ele começa a mudar a projeção, assim, do seu corpo. Isso daí, gente, eu me senti, assim, lendo Mistborn de novo, porque achei, assim, meio confuso, mas ao mesmo tempo fantástico, sabe? E é algo que o Suzette também faz, né? Então ele tava, assim, desesperado, querendo aprender a controlar, aprender essas habilidades para poder lidar com ele também, né? Então foi muito legal, assim. E com isso, né, com a projeção, mais tarde, quando ele sai para dar um rolê ali sozinho com a Sil, ele começa a explorar pra caramba, assim, essa habilidade e tal. E ele começa a voar. E, ai, gente, meu Deus, que liberdade, sabe? Que tudo, assim. Ele ganhou o céu, sabe? O céu era dele, o vento era dele. Bom, eu acho que não tem como não falar da Shallan, que é a grande personagem desse livro, né? A personagem que, como, acho que eu já falei aqui nesse vlog, mas ela tá, assim, tipo, sempre em ascensão, sabe? Ela não para de crescer no meu conceito, né? Enquanto o Dalinar vai lá pra baixo, ela vai lá pra cima, né? Ela inverteu, assim, os papéis. E ela é uma personagem que é uma caixinha de surpresa, nunca dá pra saber o que esperar dela. Aí ela começou, então, a se encontrar com o Sangue Espectro agora, que é uma das sociedades secretas que existe aqui, né, em Roshar, porque existem muitas. Eu não gosto deles porque foram eles que mandaram matar a Jasnah, mas eu quero entender qual que é o propósito, então, desse grupo. E quando ela chega, ela vai visitar ele, né, detalhe que ela tá, assim, super hábil com as habilidades dela, porque ela já tá, então, se passando por outra pessoa, né? Ela é véu agora, ela é uma olhos escuros, e ela vai, então, representando ali com uma ilusão, como se ela fosse outra pessoa. E aí, quando ela chega lá, ela vê coisas assim no lugar, e você vê que são coisas de outros mundos, né? Então, com certeza, esses sangue espectros não são ali de Roshar, né? Eles são, assim, além, eles são da Cosmere. Então ela vê lá um cristal rosa, que eu tenho certeza que é de Tress dessa vez, eu tenho certeza que é de Tress. Ela vê lá uma areia branca, talvez de White Sand, com certeza de White Sand, entre outras coisas ali. E aí ela se vê com esse grupo, e aí a Shallan, ela precisa ficar de olhos bem abertos com eles, ela não pode confiar neles. E vice-versa, né? Porque ela tá ali se passando por outra pessoa. E ela deixa escapar algumas habilidades dela ali, né? Como a lembrança, porque ela captura a lembrança, né, pra eles. E acho que foi um deslize dela, isso. Ao mesmo tempo que o Mraize, né? Mraize, não sei se é assim que se fala. O Mraize, que é um dos membros, ela pensa que é o líder, mas eu já peguei que ele não é o líder, né? Ele é só um membro. É o tal do Thaidakar, tá? E aí ele ficou fascinado pelas habilidades dela, né, de conseguir capturar, né, como se ela conseguisse tirar uma fotografia com os olhos, depois ela consegue replicar, desenhar as coisas, né. Mas como ele não tá sozinho ali, né, eles ainda por cima tentam matar ela depois pra, acho que testar as habilidades dela, não sei. Mas uma pessoa acaba morrendo ali no meio do caminho. É uma coisa complexa, mas eu acho que tudo ali no enredo da Shallan é complexo. Gente, eu, assim, tô no enredo do Caladinho, eu fico cansada, porque ele tem várias coisas pra fazer, vários turnos, e faz isso, faz aquilo, e tem que se dividir em 1000. E eu tô no enredo ali da Shallan, eu também fico cansada, porque ela tem tanta coisa pra fazer, ela tem que descobrir isso, ela tem que fazer aquilo, ela tem que espionar. E eu, gente, esses personagens não vão dar conta. E ainda falando da Shallan, ela é um personagem que foge muito do passado, foge muito da verdade. E, assim, tudo, qualquer momento, assim, qualquer coisa que acontece e ela lembra um pouquinho do passado, principalmente as das lembranças que envolvem ali a mãe dela, é um motivo pra ela meio que sair correndo, sabe? Pra ela ignorar aquela lembrança e partir pra frente, sabe? Eu sei que essa é a grande questão, esse é o grande trauma da vida dela. E em algum momento a gente vai voltar então pra essa lembrança. E eu sei que ela matou a própria mãe. Então eu só quero saber o porquê que ela matou. Por exemplo, Padrão, né? Padrão sempre diz que já esteve com ela, que já esteve ali antes, rondando ela. E aí eu fico pensando se... será que existe um esvaziador já? E a Shallan teve que lidar e acabou matando a própria mãe? Ou será que
a própria mãe se voltou contra ela de alguma forma, ou contra padrão, porque querendo ou não é uma coisa estranha, né, que as pessoas têm um pouco de medo, né, que as pessoas não estão meio que acostumadas, né. Então eu fico pensando nessas coisas, o que aconteceu pra ela ter, então, matado a própria mãe? É isso. Pensando. E ainda falando sobre a Shallan, eu acho muito engraçado o relacionamento dela e do Adolin, porque ele tá muito na dela. Ele tá, assim, nas mãozinhas dela, e ele sendo cabeça oca que é. Tadinho, eu gosto dele, mas ele é um cabeça oca. E ela, né, a pessoa inteligente que ela é, ela vai fazer o que ela quiser com ele. Pobre Adolin. E mais duas coisas antes da gente ir pro final dessa parte, né? É que a Shallan desconfia que o Amaranth tenha matado o irmão dela. Mas não, gente. Quem matou o irmão dela foi o Kaladin. Porque foi ele que matou o Fractal, que apareceu lá pra enfrentar o exército de Amaranth. E aí, o que aconteceu depois? Todo o rolo do Amaranth, então, pegar a armadura dele e tornar ele escravo. E eu quero só ver quando essa treta realmente vir à tona, porque eu queria muito que tanto o Kaladin quanto a Shallan fossem mais amigos, porque eu acho que eles têm muitas coisas em comum, mas tá difícil, esses dois, assim, eles não se bicam, não tem jeito, infelizmente. E quando isso vir à tona, eu não quero nem ver, espero que nunca venha. E aí a gente acabou descobrindo um pouco mais sobre Amaranth, então, e os seus reais propósitos ali nas Planícies Quebradas, que é, eu tenho que falar devagar porque enrola toda a minha língua falar isso, que é Uritiro. Essa cidade aí antiga, essa cidade que era dos Radiantes, essa cidade então que as pessoas não conhecem mais, que foi perdida. E ele quer encontrar essa cidade, e a cidade que a Jasnah gostaria, né? Porque ela acredita que nessa cidade tem a resposta de como lidar com o esvaziador. E esse acabou se tornando, então, o propósito da Shallan também. Ou seja, se ele estava procurando essas coisas, né? Qual que é o propósito desse personagem? E pelo que parece, é o mesmo propósito do Gavilar, ele estava alinhado mais ou menos com o dele. Fico perguntando se esses personagens queriam trazer um mal de volta, como os esvaziadores, para tentar controlar de alguma forma e ter controle sobre esse mal, ou se eles queriam trazer um mal à tona, sabendo que com esse mal os radiantes retornariam, novos radiantes surgiriam, né? Novos manipuladores de fluxo. É uma aposta, eu acho. Então eu já não sei que lado que eles estão. Se eles são burros o suficiente para achar que podem controlar, ou se eles também são burros o suficiente para mexer com uma coisa muito complexa ali, para mexer com uma força, para tentar despertar uma força ali que estava quieta, né? Enfim, tô pensando sobre isso aqui. Eu queria muito entender qual que é a do Gavilar, realmente, sabe? Porque esse é um personagem, assim, que eu acho que eu vou demorar um pouquinho pra entender qual que era o propósito dele, sabe? Enfim, eu posso, então, comentar sobre a cena. Gente, cada cena, cada final de parte, assim, é um melhor do que o outro. E esse conseguiu superar ainda o final da segunda parte. Que é, então, a gente tem lá a parte da arena, e o Adolin, ele precisa, então, enfraquecer ali, né, os inimigos do pai. E aí, ele tava tentando provocar ali, né, o campeão, o grande campeão, e ele fala, olha, você pode chamar quem você quiser junto com você, e vocês duelam junto comigo. Só que na cabeça dele ele tava pensando em duas pessoas, né, só que ele deveria ter sido mais específico quando ele fez esse convite. E aí ele pensando que, eu posso lidar com dois, porque ele pode, ele é bom. Mas aí a hora que ele vê tem 4 fractais para lidar com ele. E aí ele caiu em si, né? Ele deveria ter sido mais específico na hora de fazer esse desafio. Mas 4 pessoas é difícil. E uma dessas 4 pessoas era um amigo muito próximo dele. Então ele ficou muito desarmado emocionalmente quando ele viu o que aconteceu, sabe? Então ele ficou se xingando, se achando burro. O irmão dele entrou ali na arena pra tentar ajudar. Não ajudou, não. Acho que ele até que distraiu um pouquinho ali um deles que foi lidar com ele, o Renarin. Mas até 3 pessoas poderiam então ajudar
ele, né? Sempre uma pessoa a menos. E ninguém queria ajudar, e o Dalinar começou a ter um ataque de pelanca, perguntando se ninguém ia ajudar os filhos dele, né? Se as pessoas não estavam vendo o que estava acontecendo, né? O que aconteceu com a honra? E aí aconteceu um dos melhores momentos da série. Chegou ele. Sim, o filho da tempestade. O Kaladin chegou e falou: a honra está morta, mas eu verei o que posso fazer. E foi pra arquibancada, tipo, sem armadura, sem nada, porque ele não precisa de nada disso, né? E aí foi lá lutar, e foi muito engraçado, porque a princípio os fractários ali ignoraram, tipo, quem que é esse rapaz aqui, né, sem armadura, sem nada? Não deram muita moral, mas ele começou a dar trabalho ali pra eles. Eles, nossa, o que tá acontecendo aqui? E foi uma luta, assim, muito gostosa, sabe? De acompanhar, encher os olhos de verdade. E eu fiquei muito feliz nesse final. Ver o Caladinho e o Adolin, assim, lutar, um de costa pro outro, assim, foi muito legal também. Porque eu tinha crush, muito crush nesses dois de amizade. Desde quando eles começaram a brigar, assim, sabe? Ter aquelas farpinhas um com o outro. Eu falei, esses dois vão virar melhores amigos. Então, eu fiquei muito realizada. É uma pena porque depois tudo desandou, tudo deu errado, Elhokar estragou tudo, mandou prender o Kaladin, né? Porque ele tá desafiando com olhos claros e tal. E aí ele foi preso. E o Dalinar não fez muito, né, por isso, muito pelo contrário, ele foi super escroto com o Kaladin e eu fiquei passada. Aí a gente acabou a parte 3, assim, no Baixo Astral. Acho que valeu a pena, assim, foi um momento foi um momento, assim, incrível pra série. Mas esse Baixo Astral, assim, eu só quero ver, porque com a questão, assim, do Dalinar, das duas, uma, ou ele vai ter uma queda muito grande nesse final de livro, ou ele vai se redimir, né? Mas, assim, ele precisa se redimir muito grande também, sabe? Porque ele tá devendo nesse livro. Nossa, como ele tá devendo nesse livro. É um personagem que tá muito chato, sabe? É um personagem muito chato. O Kaladin foi lá, foi a única pessoa que salvou seus filhos. E aí depois, né, por mais que ele, assim, enfrentou o rei e falou, olha, você não vai executar, eu não gostei da forma como ele tratou, assim, o Kaladin, sabe? Porque ele foi pra cima, ele tratou mal e tal. Então, isso foi o que me deixou mais chate, sabe? Então, mas fora isso, eu estou calma. Bom, é isso então a parte 3, agora partiu reta final, parte 4, parte 5, eu tô muito ansiosa, mas ao mesmo tempo eu não queria terminar. E vai ser uma live só também para essas duas partes, vem aí. E depois então que eu tiver um pouco mais pra frente, ou tiver terminado, eu volto pra conversar com vocês mais um pouquinho. Olá, gente! Bom, estou de volta. Bom, eu fiquei bastante tempo sem fazer um take para esse vlog, porque eu fiquei doente, eu fiquei aí uns bons dias largada, praticamente de cama. Mas eu continuei lendo até que eu concluí o livro. E eu vou dividir, então, esses comentários finais em duas partes. Primeiro porque eu ainda estou me recuperando. Peguei uma gripe muito forte, fiquei com dor de garganta. Então, como eu ainda não consigo falar muito bem, não posso forçar muito. Eu vou falar algumas coisas sobre o que eu achei ali da parte 4, um pouquinho da parte 5, mas depois eu vou voltar para concluir, então, e dar o veredito final sobre esse livro, tá? Eu espero que o barulho não esteja tão alto, porque eu tô aqui na frente, tá à noite, a iluminação tá meio ruinzinha, porque tá calor demais também. Bom, gente, primeiro eu gostaria de falar pra vocês que esse não foi um livro muito fácil pra mim, porque primeiro eu sofri muito lá no começo com a Jasnah, né, com a morte dela, e depois eu sofri muito com a morte da Sil, foi muito doloroso. Eu sabia que elas iriam voltar em algum momento, mas mesmo assim eu sofri demais. Então, esse foi um livro muito difícil. Elas são minhas personagens favoritas, junto com o Kaladin. E a parte do Kaladin também foi muito difícil, né, gente? Essa parte da depressão dele aflorando, né, de novo, foi muito difícil. Essa parte da escuridão, essa parte dele não ver sentido mais nas coisas. Então, foi muito difícil lidar com isso. Eu fiquei com um ranço tremendo do Dalinar, mas
Enfim, ele se redimiu. Eu não sabia se ele seria capaz de se redimir, porque eu tava muito preocupada com isso, porque ele é um personagem que só tava assim descendo no meu conceito, mas deu certo, ele se redimiu. Em determinado momento eu tava assim muito assolada, porque eu queria muito me importar com os personagens, e eu não tava me importando muito com os personagens aqui da série, né? Até que quando eu conheci a Lift, inclusive, no estado normal meu, eu ia achar ela assim chata pra cacete, né? Mas como eu estava carente, eu acho, de bons personagens, saber que eu estava conhecendo uma personagem que se importa com outras pessoas me fez abraçar essa personagem. Então eu falei, caramba, uma personagem que se importa, e eu não tô vendo aqui personagens que se importam. Parece que tá todo mundo assim tão distante um do outro, que eu abracei ela também, ai, falei, vem cá. Então, ela foi muito bem-vinda para essa história. Por falar em conexão, assim, eu também fiquei surpresa com a conexão que o Kaladin e a Shallan tiveram ali no abismo, sabe? Quando eles caíram, né, que teve aquela tentativa de assassinato com relação ao Dalinar, e deu liga ali entre os dois, né, porque eles falaram sobre o passado. A Shallan fez algo que ela não costuma fazer com ninguém, né? Que é falar sobre o passado dela, falar sobre ela, porque ela é muito obscura, ela não conta essas coisas, né? Ela não se mostra pra ninguém. Então ela contou sobre ela, o Kaladin também desabafou, falou sobre ele, né? O Kaladin é mais fácil, mas ainda assim, é mais fácil que ela, mas ainda assim é difícil, né? Falou sobre ele, os dois se abriram, os dois conversaram, e eu acho que às vezes eu sinto um pouquinho de falta disso nessa história, dessa conexão entre esses personagens, porque por mais que eles se encontram, eu fico feliz, parece que só não passa disso, sabe? De encontros, e eu quero ver uma conexão maior entre eles, sabe? Um relacionamento mais estreito, uma amizade, assim, se formando, sabe? Eu quero ver uma relação mais estreita entre eles, né? Então eu fiquei muito feliz e muito surpresa também, porque eu não esperava essa relação dos dois, porque eles estavam assim, parecia que ia em ladeira abaixo com relação aos dois, mas eu amei isso, e rolou até um crushzinho ali depois, né? Porque eu acho que isso daí não vai mais pra frente, porque eles são tão diferentes um do outro, e ele definitivamente não tá nos planos da Shallan, né? Porque definitivamente, assim, acho que ela é até madura, assim, pra idade dela, porque ela sabe o que ela quer. Sei lá, um romance com um Kaladin atrapalharia todos os planos dela e ela não se deixaria levar por isso. Mas rolou um crushzinho entre os dois ali, né? Foi tão forte o negócio que abalou um pouco eles ali, né? Falei, gente, olha as pessoas que shippam a Dolin com o Shallan e com o Kaladin, os três juntos, assim, é real o negócio. Olha, eu entendo vocês, viu, gente? Eu entendo vocês, também tô nessa. A coisa que o Adolin fez pelo Kaladin de ficar ali preso enquanto não soltassem ele foi a coisa mais fofa da vida. Gente, sério, sou assim, eu faço tudo por essa amizade e eu sei que vai vir uma amizade muito forte daí. E eu tô amando isso. Espero mesmo que venha uma amizade forte, gente, porque eu quero que esses personagens tenham laços. Eu quero ver essas relações se estreitarem, pelo amor. E aí, o que eu posso falar? Ainda dessa incursão do Kaladin também, da Shallan, foi muito interessante ver que a espada dela não grita quando ele coloca, quando ele toca, né? E aí a gente vai ver sobre isso mais pra frente, né? Porque não tem um espreno morto, né? Não tem um espreno em sofrimento nessa espada. A gente fica depois sabendo que, na verdade, essa espada dela é padrão também, né? Já tinha alguns indícios, né, que, na verdade, padrão era a espada. Eu acho que numa releitura a gente vai pegar isso daí melhor, né? Mas é isso. E aí, o que é digno de nota, então, nesses interlúdios, antes da gente ir para a parte final, então, é a parte do Taravangian. Taravangian, acho que é Taravangian, que, nossa, explodiu a minha cabeça, porque ele é um homem gênio, sabe? E eu fiquei muito chocada
com essa parte dele, né? Porque quando a gente conhece ele lá no primeiro livro, parece que ele é só um homenzinho fofo e tal, um rei lá. Depois a gente sabe um pouco mais sobre ele, parece que ele é um louco, que ele é um sádico. E aí a gente fica sabendo mais e a gente descobre que ele é um gênio. E aí é mais uma sociedade que a gente descobre também, né, que é o diagrama, esse diagrama que ele criou, né? Então ele acorda no dia e aí ele faz uma prova para poder saber qual que é o grau da ignorância ou da genialidade que ele tem e o quão perigoso ele tá com isso, né? Porque quanto mais gênio ele tá, mais sem empatia ele fica, acho que mais cruel ele fica, né? E quanto mais ignorante ele tá, mais empático, mais uma pessoa assim, mais com emoção ele fica, né? É muito louco pensar nisso, mas eu acho que faz muito sentido. Acho que a pessoa, quando ela vira um gênio, ela fica muito prática, né? Ela sabe o que precisa fazer e não importa os meios, ela vai lá e quer fazer e pronto. E isso é perigoso às vezes, né? E a forma como ele desenvolveu o diagrama, então, o que o diagrama significa, então, para essa sociedade que eles formaram, o que eles estão fazendo, né? Para esse mundo todo, o que eles conseguem prever. Eu queria que existisse o diagrama, assim, físico, para saber tudo que eles foram capazes, sabe, de prever, porque parece que tudo tá lá, até o Caladin, sabe, o carregador de pontes, tá lá, só que eles ignoraram, né? Tem coisa que eles acham que não é importante, mas também tá lá, tudo tá lá, né? Então, eu achei isso muito massa e eu quero muito que no próximo livro a gente tenha um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que pode ter, porque a gente vai ter uma virada muito forte, né, no próximo livro, porque as coisas vão mudar toda a configuração, né? Eu gostei muito disso. Mas isso a gente vai deixar para o próximo take, quando eu trazer minhas configurações finais, porque eu já estou cansada aqui, né, de tanto falar. Realmente ainda estou me recuperando, mas eu amei, assim, me deu uma perspectiva completamente diferente, assim, sabe? Acho que foi uma coisa nova, tipo, meu Deus, tem muita coisa ainda para entender sobre esse universo. Sobre a parte 5, então, e as minhas considerações finais sobre esse livro, eu vou contar para vocês no próximo e último take, tá bom? Cheguei então para as conclusões finais desse vlog. Minha garganta ainda tá um pouquinho sofrida, mas eu preciso concluir esse vlog. Amanhã é dia de live, vou conversar com os meninos, mas tô ainda com a minha opinião crua aqui. Não sei ainda o que vai sair dessa discussão, tô bastante ansiosa. Mas vamos lá, então, né, gente? Esse livro, olha aqui como que ficou. Ainda tá faltando algumas marcações, porque eu li tanto aqui quanto também no Kindle, né? Então, aqui eu li em casa e quando eu lia na rua, né, no trabalho, essas coisas, era no Kindle que eu lia, porque é impossível sair carregando esse tijolo aqui pra fora. E vamos então falar um pouquinho sobre a parte 5, que foi muito difícil, porque eu não conseguia ler quieta, gente, porque eu tava lendo essa parte 5 com muita ansiedade, eu não conseguia me concentrar ali no momento, sabe? Eu ficava lendo e eu tava com muita ansiedade, eu não conseguia ler, então, em outro momento que não em casa, só sei que eu tava nervosa, tava ansiosa, e aí fui lendo e acabou que, que foi dando ali tudo certo. Foi muito difícil ler a parte ali do Caladin, porque ele tava extremamente nerfado pelas próprias atitudes, né? Na verdade, as próprias escolhas. Não falo que foram erradas, mas foram escolhas equivocadas que ele mesmo teve, né? Porque ele aprendeu, né? Ele foi ali tropeçando, então ele prometeu uma coisa e prometeu outra e as coisas entraram em conflito. Então ele foi tropeçando, assim, o caminho dele nunca é fácil, né? Sempre é muito complexo, sempre é muito complicado, né? A trajetória dele. Então eu espero que ele tenha aprendido ali. Não que ele reconquistou a Sil, né? Mas um lutou pelo outro. Ele lutou para ter a Sil de volta e a Sil também lutou para ficar ao lado dele. Ai, gente, eu amo ela, não é à toa que ela é uma das minhas personagens favoritas. E aí a gente teve aquele final grandioso, porque
eu senti que ele ficou devendo, assim, um pouquinho o livro inteiro, assim, sabe? Primeiro que ele ficou, assim, um tanto quanto comedido ali, pra ele aprender as suas habilidades. E aí, às vezes, ele queria se mostrar. Quando ele quis se mostrar ali, ele tava sem. E aí, quando os seus poderes vieram à tona, foi com tudo. E aí, ele salvou o dia, né? Digamos assim. Salvou o Dalinar, assim, de um jeito que foi um espetáculo. Foi, assim, incrível, assim, o que o Suzette estava fazendo, a forma como ele estava matando as pessoas, assim, de mudar a projeção delas, enviar elas pro céu, depois elas voltavam assim. Gente, eu falei, que incrível! Que horrível, né? Mas que incrível! Eu achei tudo, assim. E isso ia acontecer com o Dalinar também. Eu falei, caramba, que pesado. Mas só deixou tudo ainda mais grandioso a forma como ele salvou o Dalinar, né? Então foi incrível isso. E não só ele salvou o dia, como a própria Shallan também, mas aí na parte mais cabeça das coisas, né? Ela conseguiu encontrar. Gente, o mapa que ela desenhou. E eu achei muito legal, porque tudo isso tem aqui no livro, né? A gente acompanha essa descoberta, o mapeamento ali, né, das planícies quebradas, como é que funciona, como que é tudo, assim, extremamente simétrico, né? Como que as coisas, então, funcionam para ela, como que ela vai descobrindo. É tudo muito legal. E aí a gente tem toda essa reconfiguração, então, das coisas, né? O que eu mais gostei desse final foi esse restart que as coisas tiveram. Por exemplo, no final do primeiro livro, as coisas acabaram, e aí a gente teve toda a reconfiguração aqui no final, aqui no começo desse livro. E aqui não, a gente já teve o final de todas as coisas e já um recomeço. Tipo assim, agora a gente tem aqui uma trama nova, sabe? Tudo vai estar diferente com a redescoberta de Uritiro. Trava a língua, gente. Tanto que agora a gente tem algo assim novo para se preocupar, que é essa tempestade do mal, né? A antítese da tempestade ali que a gente tem natural, né? Então a gente tem essa nova tempestade, porque ela pode despertar esvaziadores, pelo que eu entendi. Agora a gente descobriu o centro do mundo, que é esse lugar que eu falei, eu não vou pronunciar de novo. E a gente precisa despertar, a gente precisa descobrir, então, como despertar esses portais para, quem sabe, unir esse mundo contra esse mal. Então, acho que esse é o mood para o próximo livro. Uma coisa muito, mas muito, muito legal, né? Quando o Ceideas ele chega lá e ele começa a falar das picuinhas que ele estava pronto para fazer, eu já senti assim, eu gosto muito das picuinhas do Ceideas, né? É muito divertido ver como ele é um velho sem vergonha metido, sabe? Que gosta de fazer bullying e tal. Isso é divertido, né? Mas ao mesmo tempo, eu fiquei com uma preguiça, porque eu falei, cara, isso já foi muito bom enquanto durou. Mas já foi, eu não quero mais sabe, se preocupar com esse tipo de coisa aqui de novo, sabe? Pra mim já deu. E o Adolin foi lá e falou, chega, sabe? Chega. E matou ele. Ai, honra, é muito bom. Honra, nossa, eu sou honrado, sou isso aqui. Mas um pouco de, como que eu posso falar? De cinza pra essa história é muito bem-vindo, sabe? Ai, que delícia. Eu amei, sabe? O Adolin, nesse livro, foi lá nas alturas pra mim. E eu amei a forma como ele matou Ceideas. E eu acho que Ceideas tinha que morrer assim, desse jeito. Não tinha que morrer fazendo história e, sabe, num lugar com as pessoas vendo e tal. Tinha que morrer num beco escuro, sozinho, sem ninguém ver, sem ninguém contar história, sem saber como ele morreu, sem saber quem matou. Acho que esse tinha que ser o final de Ceideas. Acho que foi perfeito. E já coloca um fim também pra essa trama dele, que eu acho que tinha que acabar ali, junto com essa picuinha, essa trama de Eleticar, que eu acho que já deu ali, aquela coisa pequena de Eleticar, já deu. E por falar em Eleticar também, a questão do rei também, ai, porque ele tá tentando, ai, porque ele isso, eu tô cagando pelo Car. Sinceramente, eu também não aguento, ele não, esse negócio de, ai, ele é ruim, ele é isso, mas ele tá tentando.
Tá, mas ele só erra, sabe? Até quando isso? É a mesma coisa de, ai, falar que você pega uma pessoa que é ruim pra caramba e fala, ah, mas ela tá tentando. Não, eu acho que o Elhokar também já deu pra mim. Eu não tanco ele. Eu até entendo que essa decisão, isso não tem que cair nas mãos do Kaladin, porque esse não é um problema dele, sabe? Eu acho que não tem que estar relacionado com ele. Agora, se ele vai tropeçar e cair, se ele vai infeccionar o dedinho, se ele vai pegar uma gripe, eu não sei qual que vai ser. Eu só não aguento mais o Elhokar. Outro personagem que pra mim já deu é o Suzette. E eu sei que o Suzette, ele tá na história, acho que até os dias atuais da história, mas eu acho ele tão chato, tão chato. E ele tá, e agora ele tem... Eu fiquei muito triste quando eu vi que ele não morreu na tempestade, porque isso é algo também que eu fiquei meio assim nessa história, porque os personagens não morrem. Ainda bem que o Cedeias morreu, porque eu já ia ficar, caramba, ninguém morre nessa história, sabe? Ninguém digno morre nessa história. Porque quem falou que morreu, voltou, né? Que é a Yasna. E agora, pelo que eu entendi, o Suzette, ele é um homem normal, porque quem dava os poderes pra ele, ela era a espada. Mas ele tá junto com o Breu, né? Que a Lift chama ele de Breu. E com os Rompcels, né? Que é como eles se denominam. E ele se acha o Nail, né? Acho que é o... Ah, não sei se esse é o nome, não tenho certeza. Mas ele se acha o próprio arauto da justiça. Será que esse cara tá bem da cabeça? Tipo, será que é isso mesmo? Porque não sei se isso faz muito sentido, não sei se procede isso, porque os arautos, eles também partiram, né? Será que isso tá certo? Não sei. Mas a Nightblood é uma espadinha muito sapeca. E ela vai aprontar muito nessa história ainda, eu tenho certeza. Só que ela está com a pessoa errada. Porque a pessoa... Não sei se eu posso falar que ela pertence, mas a pessoa na qual ela pertence é outra que também já está nessa história. Mas eu não vou falar, né, quem é essa pessoa, porque talvez pode ser um plot twist pra história mais pra frente. Mas a Nightblood, ela aparece em Warbreaker, né? Então eu fiquei, você tá aí? Ai, meu Deus, será que o fulaninho tá procurando ela, né? Ai, eu fiquei pensativa sobre isso. E eu queria que os dois estivessem juntos. Eu não queria que cada um tivesse, assim, né, de um lado das coisas. Mas enfim, esse Nail também tá tentando punir as pessoas, né? O que eu sinto dessas sociedades, a gente tem então sangue espectros, a gente tem os rompcels e a gente tem o diagrama e a gente tem os radiantes, né, agora. Antes de eu falar dos radiantes, deixa eu falar só sobre o Dalinar, né, porque o Dalinar é um personagem que eu acho que ele se redimiu um pouco no final dessa história, pra mim, mas ele tá muito assim ainda em baixa comigo, né, ainda nesse livro. Acho que esse definitivamente não foi o livro dele, vou falar de quem foi o livro, né, lógico. E o próximo livro, né, chama Sacramentadora, né, que era a espada dele. Eu acho que pode ser o livro dele. Então eu espero muito que, tendo acesso às memórias dele, eu passe a compreender um pouco mais esse personagem e eu me aprofunde um pouco mais, então, nas raízes, saiba um pouquinho mais sobre ele, né? Porque até então ele tá muito assim, muito embaixo comigo, sabe? Eu não tô muito feliz com esse personagem, não. E acho que pra coroar, eu acho que ele conseguiu seus poderes muito fácil, sabe? Ele conseguiu ali virar um radiante muito fácil, que só isso, né? Não sei se é porque ele já tinha meio caminho andado ali, mas eu achei muito fácil. De tudo que o Kaladin e também a Shallan estavam passando ultimamente, ele foi lá, puf, conseguiu. Eu falei, tá bom. Aí a gente tem os sangue espectros, então, o diagrama, e aí a gente tem os rompcels, aí a gente tem os radiantes, né? A gente tem toda essa galera e, na minha opinião, elas estão todas batendo cabeça. Estão todas umas contra as outras, querendo coisas diferentes, sabe? Uma que é isso, elas estão umas contra as outras. E parece que elas não estão olhando pra coisa mais feia, assim, sabe? Da situação. Que é ódio, sabe? Que é essa tempestade do mal,
esses espremos vermelhos, essas coisas todas ruins, assim. Não sei, essa é uma percepção que eu tenho. Ou elas estão tentando todas, de alguma forma, evitar esse grande mal, mas ainda não tá muito explícito como elas estão fazendo isso. Mas eu acho que essa galera precisava se ver, assim, se entender mais, porque muitas delas não sabem nem que uma outra existe, né? Tá tudo muito obscuro, assim. Mas tá divertido, eu não vejo a hora delas saberem realmente, assim, se verem no tabuleiro, sabe? E saberem o que elas vão fazer umas com as outras. E o pior é a gente conhecer esses personagens e saber, tipo, meu Deus, pra que eu torço, sabe? Será que eu torço pros radiantes? Mas e se eu gostar daqueles personagens ali também? Mas eles querem o mal um do outro. Ai, o que eu faço? Difícil, né? E eu acho que, como eu falei pra vocês, eu ia falar, né, que eu ia falar de uma personagem. Acho que a minha maior expectativa pra esse livro era Shallan. As pessoas falavam muito sobre essa personagem. E quando eu li O Caminho dos Reis, eu me frustrei porque eu não consegui enxergar essa personagem. E aí só falaram, calma, o segundo livro vem aí. E eu falei, será? Então tá, eu vou ter calma. E aí veio. E essa é uma personagem, gente, muito diferente e muito fora da curva. E eu não lembro de ter lido uma personagem assim antes, sabe? Em outro livro. Então, por exemplo, é muito fácil eu gostar do Caladinho. Acho que o personagem ele é muito gostável, sabe? É um personagem que você quer adotar, que você quer colocar embaixo do braço, você quer, ai meu Deus, sabe? Adoro. Ele é um personagens assim, é tipo Fitz. O próprio Randy é assim, esses personagens mais sofredores, assim, né? Eles são muito identificáveis. Mas a Shallan, ela é um ponto fora da curva. Ela não se enquadra no estereótipo fácil. Ela é assim, ela é meiga, ela é fofa, ela é feminina, ela é inteligente, erudita, ela aparentemente é sim do bem. Então você confia na personagem, claro. Então você acha que ela vai fazer as escolhas certas, mas ao mesmo tempo ela é uma caixinha de surpresa, porque apesar de saber tudo isso, você é incapaz de prever os passos dela. Então você não sabe como ela vai agir e cada passo, assim, é uma surpresa. Você fala, meu Deus, mulher, como você é capaz de fazer esse tipo de coisa? E é muito bom. Se ela tivesse agido dessa forma desde o começo, eu tenho certeza que talvez chegasse aqui, ela já poderia ser uma personagem favorita, mas é bom que ela comece dessa forma, porque aí a gente subestima a personagem, né? Então ela vai crescendo aos pouquinhos, acho que isso também faz parte de como ela é, faz a gente olhar ela com outros olhos, e aí ela vai se mostrando aos pouquinhos. Então eu gosto dessa construção. É uma personagem muito dúbia, então que ela tem um lado muito bom e o outro que te dá um pouco de medo, que te dá um pouco de pé atrás, mas torna a personagem muito interessante. Então ela é a personagem mais interessante até aqui, sabe? Então eu gostei muito de acompanhar ela. É uma personagem que evoluiu muito nos poderes, assim, muito rápido. E ela sabe usar eles, assim, com inteligência. Então eu ficava, assim, chocada com as coisas que ela fazia, com a habilidade que ela fazia. E é muito triste ver também como ela lida com os próprios traumas dela, porque apesar... Gente, nem parecia que ela tem 17 anos, porque ela é absurdamente madura para a idade dela. Mas ela também tem os traumas, né? Ela também não consegue acessar as memórias, ela não consegue visualizar algumas coisas, porque ela não consegue... Se ela acessar, se ela ver muito aquilo, ela não vai conseguir viver. E a cena dela do Caladinho, né, é linda porque ele consegue enxergar a escuridão nela e ver como ela consegue seguir firme e forte e sorrindo, sabe? Foi uma cena muito linda, essa conexão que eles tiveram, como ele conseguiu ver e como agora, a partir de agora, ele vai respeitar ela pra caramba, porque ela aguentou muito mais coisa e ela consegue fazer muita coisa mesmo assim. Ele vai olhar ela com outros olhos, né? Uma admiração, até mesmo um crushzinho nela ali, porque ele admira, ele viu que ela não é só uma garotinha fútil, né? Então, realmente, esse livro, ele entregou tudo. Eu acho que a minha maior preocupação aqui
são com os segredinhos do Kaladin, porque ele já tem o segredinho ali com o Mushi. Eu acho que talvez isso é uma coisa que pode vir à tona mais pra frente e pode balancear a relação dele com o Dalinar. A gente tem o segredinho dele, que foi ele que matou o irmão da Shallan, e isso pode também balancear a relação que ele criou, a relação tão bonita que ele e a Shallan estão criando. E eu quero muito ver esses laços continuarem se estreitando, porque é isso que eu mais senti falta aqui. As construções individualmente de cada personagem, 10 de 10. Mas as relações, assim, um com o outro, eu acho que, por exemplo, o do Kaladin e da Ponte 4 é algo que super funcionou. Mas aqui, assim, eu sinto falta. Mas assim, eu sinto falta com outros personagens. Então tá acontecendo com o Kaladin e com a Dolin, que tá ficando legal. Do Kaladin com a Shallan também, que tá ficando interessante. Mas, no mais, eu quero ver mais disso. Eu quero que fique mais interligadinho. Acho que quero que fique mais intensa, sabe? No caso de, se tiver uma perda, uma morte, eu quero que esses personagens, eles sintam. E eu quero que tenha mortes, eu quero que tenham perdas, né? A gente tá falando de uma guerra, né? E por falar em mortes, só pra finalizar, eu falei que eu queria ser sucinta, né? O finalzinho, pra coroar ali, chave de ouro. Por mais assim que eu fiquei meio assim com isso, eu fiquei feliz com a volta da Yasna, né, que foi já nesse livro, porque eu não queria ficar com essa dúvida. Eu já sabia que ela ia voltar então, mas eu não queria ficar com essa dúvida. E acho que ela veio de Shadowsmar, não sei se eu estou equivocada. Então, a minha teoria estava parcialmente correta, né? Parcialmente, não estava completamente, de que ela estivesse lá. E eu amei que quem estava esperando lá, então, era Rizzo, né, / Royd. E esses dois, gente, eu não sabia que eu precisava desses dois juntos até ter esses dois juntos. Eu amei a dinâmica deles, porque eu acho que esses dois têm tanto a contribuir um com o outro. Ela tão inteligente, sabe? E ele... É que assim, o Royd, ele me estressa às vezes, porque ele se faz tão de ignorante, se faz tanto de idiota, de bobo, né? Bobo da corte, que eles realmente ele vira, né, um bobo. Mas eu acho que às vezes ele fala sério. E eu acho que esses dois, eles podem funcionar muito bem juntos. E eu gostei muito dessa dinâmica entre eles. Rolou até uma faca na garganta ali. Eu falei, esses dois, hein? E eu amei essa dinâmica. E eu espero que essa dupla continue. Vamos lá. Vamos compartilhar conhecimento. Vamos conversar, sabe? Se alinhem, pelo amor. E eu queria ser um mosquitinho para acompanhar esses dois toda a vida. Queria um livro só deles. A partir de agora, sabe? Muito melhor do que o primeiro. Eu já gosto muito do primeiro. É um ótimo livro de entrada. Mas esse daqui conseguiu superar porque ele conseguiu ser muito, muito bom. E chega de falar porque eu não aguento mais. Minha garganta precisa de descanso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vlog de surto, que ficou enorme. E compartilhem aqui comigo também o que vocês acharam, os comentários de vocês. Conta pra mim quais foram os melhores momentos dos livros, os momentos de destaques, os melhores personagens, os momentos que vocês menos gostaram também. Vamos conversar nos comentários. E se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou do vídeo. Compartilhe com os amigos. Até o próximo.